Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo Certo aqui na RS Play TV. No programa de hoje vamos falar sobre os riscos trabalhistas e a NR1, um tema que a gente vai falar muito durante esse ano aqui, que é uma novidade que já começou ano passado e esse ano vai começar a valer as multas. Bom, aqui o nosso papo é sobre gestão, empreendedorismo, finanças, economia, um programa feito para você que faz o Brasil acontecer. Aqui o nosso papo, então, a gente está aqui no canal 524 da Claro Net TV e também nas redes sociais do Papo Certo. Estamos no ar, vem com a gente! Bom, no programa de hoje vamos falar sobre os riscos trabalhistas e uma novidade desse ano, já do ano passado, mas que esse ano começa a incidir as multas NR1. E temos dois convidados especiais aqui que são os craques do assunto. Doutora Flávia Fernandes, seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada, é um prazer estar aqui hoje. Doutor Guilherme Dessordi, seja muito bem-vindo também. Obrigado o convite, João, e um ótimo conteúdo a todos. Bom, doutora Fernanda, então, o que você pode falar um pouquinho, o que o empresário tem que entender, né? Como ele pode se precaver dos riscos trabalhistas que, às vezes, eu vejo muitos empresários meio que deixando de lado esse assunto e quando vem o problema vem grande. Exatamente, João. O que acontece? Até pela minha experiência, né, que eu atendo empresas, a gente coloca assim trazer a importância para os gestores das medidas preventivas, né? Não somente apagar o incêndio, né, quando vem ação trabalhista, mas sim ter toda uma gestão, né, de medidas preventivas, seja quanto a ter uma documentação robusta, né, dos documentos do contrato de trabalho, ministrar treinamentos periódicos para as lideranças, né? Não, justamente por isso, claro, às vezes acontece que também se faz, obviamente, né, uma atuação preventiva depois que, quando se tem várias ações judiciais, por exemplo, e a empresa vê, bom, estou tendo muita condenação em adicional de insalubridade ou em jornada de trabalho, o que está acontecendo ali? Então, como obrigação minha, né, no jurídico, é de dizer, olha, vocês estão perdendo por isso, por aquilo, essas são as dificuldades e vamos melhorar os documentos, melhorar as normas internas da empresa, né? Para que reduzir passivo, né? Isso que é o intuito. Claro que o gestor ele tem muitas atividades, muitas coisas para se preocupar, mas às vezes acabam deixando dois pontos que eu vejo que eles deixam de lado às vezes, a questão tributária e a questão trabalhista. Daí quando aparece o problema, às vezes o problema é tão grande que inviabiliza a continuidade da empresa. Porque às vezes é falta até de desconhecimento, às vezes a empresa acredita que está indo bem, né, com relação à documentação, enfim, e depois se verifica numa ação judicial que realmente há uma deficiência muito grande de prova, né? A empresa entende que está fazendo certo, mas de fato não está. Não, a pessoa cumpriu o horário normal, mas a obrigação do empregador é controlar o ponto. Não tem esse controle, já fica sem provas, hein? Exatamente, exatamente. Claro que até 20 empregados não há necessidade de controle, mas muitas vezes acontece também por falta de desconhecimento, que mesmo não tendo obrigatoriedade de registrar ponto, com até 20 empregados, as empresas registram. E aí acaba atraindo o ônus da prova, né, no caso de uma ação trabalhista. Então são questões realmente que exigem, né, uma interação realmente diária entre RH e jurídico. Bom, doutor Guilherme, que você falasse um pouquinho sobre a NR1 e como isso vai impactar na vida dos empresários, esse ano especialmente, que começa a ter a aplicação de multas, né? Então, falar um pouquinho para quem, até também dos gestores, de modo geral, né? O que é NR1, por que surgiu essa necessidade, por que o governo veio com essa nossa inovação, né? Bom, João, na verdade, a NR1 é um diploma já mais antigo, né? A primeira NR1, se não me falha a memória, é de 1978. O que traz a grande inovação? Na verdade, a NR1, o que vem agora, é uma inovação normativa. E por que ela está causando tanto impacto e é tão importante? Pelo aumento já visível e estatístico dos afastamentos de trabalho por questões mentais ou psicossociais, né? Mas o que ela traz de grande inovação e que a gente precisa nos atender? Ela mudou algumas figuras e trouxe alguns programas necessários que hoje os empresários são obrigados a seguir.
talvez o principal dele seja o gerenciamento de riscos ocupacionais, e o principal documento do gerenciamento de riscos ocupacionais é o Programa de Direcionamento de Riscos, o PGR, que veio a substituir o antigo PPRA. É que a gente fala muito, pô, é mais uma obrigação. Realmente, como gestor, eu acho um problema isso, mais uma obrigação, mas ao mesmo tempo a gente não tem noção, até a gente acaba acompanhando de algumas pessoas se afastando por problemas psicológicos, ansiedade, crise de ansiedade, ou uma depressão. Até a gente nem sabe o que está acontecendo isso na vida da pessoa, da equipe, né? Mas que esse número cresceu exponencialmente. Eu vi num gráfico esses dias que nos últimos anos aumentou 400, 600% o número de afastamentos. Então, por isso que o governo veio com essa exigência, João. né? Correto. E o que acontece, assim, que é a principal questão que os empreendedores e os gestores têm que passar a atender de maneira mais assertiva? Que o PGR se trata de um programa, como a Flávia já destacou, um programa sistêmico, né? Então não basta ser um documento, como o PPRA acabou virando ao longo dos tempos, né? O que a gente entendia por PPRA? Olha, o PPRA virou um documento descritivo sobre os perigos das relações do trabalho e da atividade econômica, mas não de verdade um programa vivo e de efetivo controle e mitigação dos riscos potenciais, né? Então, como a doutora Flávia já nos alertou aqui, hoje em dia a NR1 vai exigir dos empreendedores e dos empresários uma conduta mais proativa, uma conduta mais assertiva a respeito do trato dos seus riscos e perigos no ambiente de trabalho. E às vezes é importante. A gente vai conversar um pouco mais o que pode ser de risco, né? Porque a gente acaba, às vezes, por desconhecimento, né? Às vezes o gestor não tem conhecimento e acaba tendo uma ação, uma medida que vai elevar o risco da empresa por desconhecimento. Perfeito, João. Bom, doutora Flávia, quais são os erros mais comuns que resultam em problemas e processos trabalhistas nas empresas? Bom, como eu já vinha falando, né, é principalmente a falta de documentação, né, para comprovar realmente o que acontece nas rotinas do trabalho. O que é mais comum, né, de acontecer é falhas no registro de ponto, no controle de jornada, com relação aos documentos de saúde e segurança do trabalho. Muito comum quando se pede adicional de insalubridade, a empresa diz, não, eu efetivamente entregava os EPIs. Só que a empresa acaba não tendo uma prova robusta porque entregava os EPIs, mas não documentava a entrega. Então acaba isso perdendo, né, no judiciário com relação a isso. Outra questão muito importante, cada vez mais, né, nós vemos na Justiça do Trabalho, é processos envolvendo assédio moral, assédio sexual ou outras violências no ambiente de trabalho. Então, isso nós verificamos uma falha, assim, uma deficiência nos treinamentos das lideranças, principalmente, né, de saber como gerir essas questões, né, como tratar os seus subordinados. Então, a gente acaba vendo diversas ações de assédio moral, por falhas, por desconhecimento da liderança de como tratar certas questões. É porque eu vejo assim, esse tempo a gente deu uma consultoria para uma rede de restaurantes, né? E às vezes acontece, o gestor, ele acaba sendo aquele profissional que acaba desempenhando uma atividade técnica ali muito boa e acaba elevando ele para gestor, que às vezes muitas vezes é merecidamente aquela promoção, só que não há um preparo daquela pessoa, uma capacitação, um treinamento, né? E aquilo daqui a pouco uma pessoa, daqui a pouco de mais idade, que o que era aceitável há 30 anos atrás, 20 anos atrás, hoje é inaceitável. Então, eu acho que às vezes peca essa questão que tu comentaste de capacitar a liderança, que às vezes ela cai de paraquedas naquela situação, mas não sabe como fazer essa liderança. Exatamente, tu trouxe bem essa questão. É uma questão que a pessoa já vem com uma cultura, enfim, a própria empresa, às vezes, ela já vem com uma cultura diferente do que tem que ser nos dias de hoje, porque realmente a sociedade evolui, né? Então, as relações evoluem e certas coisas não são mais toleráveis. Às vezes, quando eu ministro vários treinamentos para empresas sobre medidas de prevenção ao assédio, né? E as lideranças me perguntam, tá, mas então eu não posso dar mais um abraço, eu não posso dar, assim, demonstrar afetivamente certas questões, quando a gente fala de assédio sexual, né? Infelizmente não, a gente precisa evitar, né? Claro que é muito difícil quando as relações, muitas vezes uma relação de trabalho é de 20, 30 anos, né? E como tratar?
Então, realmente, e até isso também vem muito ligado à questão dos riscos psicossociais, porque muitas vezes a pessoa entende que está sofrendo assédio moral, um assédio sexual, e acaba não também transmitindo isso para os seus superiores, e acaba também podendo ter um risco de doenças mentais, enfim. E aí vem também a questão da dificuldade de como se identificar esse risco, se realmente aquela doença, até como o Dr. Guilherme trouxe, sobre realmente um número muito grande de doenças mentais e afastamentos previdenciários decorrente disso, como identificar se realmente aquela doença mental é decorrente do trabalho, né? Sim, porque a pessoa tem vários problemas pessoais que está enfrentando, né? Pessoas um familiar que teve que fazer uma cirurgia, a pessoa pegou Covid, a pessoa pegou uma outra, tipo, ficou doente, então tem vários, se separou, né? Enfim, tem vários acontecimentos, né, que pode acontecer que não necessariamente o Exato. trabalho. E às vezes uma situação pontual na empresa e com toda essa carga pessoal que a pessoa tem, né, particular, pode gerar, eu entendo que eu fui assediado, por exemplo, não necessariamente, do que cabe à empresa. Fazer toda uma gestão preventiva disso, né? Sabe que comentasse dessa evolução social, né? Que a sociedade ela vai evoluindo, né? E a gente às vezes, não se percebe, né? Tipo, há uns anos atrás, não muito, né? Mas vamos supor que podia fumar dentro do avião. Da metade para o fim do avião se podia fumar. Dentro do ônibus se fumava. Dentro dos restaurantes se fumava. Dentro das baladas, festas se fumava. Que era socialmente aceito naquela. Trago só um exemplo assim para ver como e outros milhares de outros aspectos que a gente vai vivenciando e que vai mudando, né? Que a gente acaba às vezes se a sociedade vai evoluindo. Doutor Guilherme, você falou um pouquinho desse programa de gerenciamento de riscos, né? E se puder dar um exemplo de alguns riscos, daqui a pouco o pessoal está nos assistindo, os gestores estão nos assistindo, e não sabe muito bem que tipo de risco é esse que a gente está falando, né? Que às vezes é um pouco mais difícil de tangibilizar. Não tem EPI. Pô, é mais fácil de identificar. Vou dar EPI, dou o protocolo e tá resolvido o assunto, né? Mas às vezes essa parte de gerenciamento de riscos mais ligados à NR1 fica um pouco mais difícil. Se você pudesse falar um pouquinho mais para nós. Perfeito, João. Bom, João, conforme já dito anteriormente, como tem sido aqui conversado, o PGR se trata de um programa, um sistema de regras, dos quais nós temos que tomar posse dentro da companhia ou da corporação para que ele possa efetivamente ser cumprido. Bom, tá, mas é tudo muito abstrato, né? O que seria isso? Bom, nós temos duas figuras internas que devem ser cumpridas. Primeiro, o inventário de risco, né? A empresa tem que produzir um inventário de risco, ela tem que diagnosticar os riscos que ela pode ser compelida a determinadas multas ou infrações. Bom, um detalhe, João, muito importante, é o conceito que foi modificado. Antigamente, nós tínhamos o risco como o elemento gerador da condenação, né, ou do dano, né? Então, por exemplo, no antigo PPRA, quais eram os riscos? Físicos, químicos, biológicos, né? Então, nós tínhamos figuras muito bem determinadas daquilo que poderia me gerar um problema ou não. Uma ergonomia, né? Se a cadeira estava adequada, ruídos, né? Perfeito. Odores, iluminação. Perfeito, João. Físico, químicos ou biológicos. Bom, a NR1 que vem ser alterada, isto passa a ser o perigo. E o risco é o quê? É o que, se eu não agir para mitigar ou neutralizar este perigo, que eu vou acabar atraindo para mim. E aí, João, há uma ampliação do conceito. Por isso que hoje, na NR1, a gente não trata mais só de riscos físicos, químicos ou biológicos. Nós podemos ter riscos mentais, psicossociais e riscos de outras naturezas que, em um primeiro momento, a gente não diagnostica. Então, por que é importante? Primeiro, que a gente entenda exatamente quais são os processos e procedimentos internos. Se eles estão devidamente registrados, como a doutora Flávia falou, e são capazes de me dar dados e indicadores possíveis de serem mensurados. Bom, os riscos, João, eles têm um critério de avaliação que vai misturar duas grandes variáveis, severidade e probabilidade.
Bom, Guilherme, o que é isso? João, vamos supor que nós estamos num ambiente de trabalho, vou dar um exemplo bem simples para que se entenda, né? E existe uma caixa no chão. Eu posso tropeçar e vir a cair nesta caixa. Bom, isso é um risco muito fácil de ser mitigado. Eu tiro a caixa da frente e o meu risco está anulado. Esse risco ele precisa ser inventariado? Talvez não, porque ele é de tão pequeno potencial que não existe. Bom, vamos para um risco agora psicossocial, João, desta nova normativa que vem a incidir. Vamos falar, por exemplo, dos aeronautas, né? Uma mão de obra extremamente técnica, né? Sobre muita pressão e uma jornada, Flávia, como tu falaste anteriormente, né? Sobre as questões da jornada, muito elevada. Bom, como é que eu mitigo esse risco, João? Eu só vou mitigar esse risco com treinamentos diários, constantes e reincidentes, um RH preparado tanto de forma técnica como de forma humana, para que possa tratar, inclusive, com eventual afastamento, eventual consulta psicológica e outros procedimentos, João, que em um primeiro momento parecem não haver problemas na gestão empresarial, mas que, ao não serem observados, podem sim se tornar um perigo frente à nova norma e, consequentemente, o risco da condenação trabalhista logo em seguida. Se for um piloto que está passando um problema de depressão e está dirigindo Perfeito, uma aeronave, João. o risco, se cair o avião, é um risco enorme. Pronto, João, né? Um perfeito. exemplo de um risco enorme. Mas um motorista de uma carreta, agora a gente está entrevistando um pessoal, a Betinho da 77, dirigindo uma carreta, um bitrem lá, também Perfeito, um risco. João. Enfim, outras atividades, todos os profissionais têm suas responsabilidades enormes, né? Então é importante identificar isso e como tratar isso. E veja bem, João, a lei traz características e indicativos, né? Então é muito importante que também se entenda que o risco ele vai ter que ser avaliado pela severidade e a probabilidade. A severidade é se acontecer qual o grau que eu posso ter de dano no trabalhador e a probabilidade é se eu não mitigar quanta exposição eu tenho de que aquilo aconteça. Esse a gente vamos trazer porque eu acho que o desafio da NR1 é como identificar. Eu vejo que algumas empresas estão fazendo pesquisas com a equipe para poder já ter algum tipo de levantamento, porque às vezes o gestor acha que está tudo perfeito, né? Aplica a pesquisa de clima, dá aquele desespero, né? Que tem um monte de coisa para ser ajustado. E acho que uma forma pode ser a pesquisa, né? Ou uma entrevista individual com as pessoas. Perfeito, perfeito. Os sistemas, João, tem uma questão que se fala muito nesse âmbito, assim. Não tem programa pronto, não copie da internet. Cada empresa tem as suas características, o seu mercado, o seu segmento de atividade empresarial, o seu tamanho e a sua produtividade. Então, o importante é que ele traga para si a responsabilidade de atuação junto com diretores, gestores, né, independente do tamanho, de que os riscos sejam diagnosticados e o controle e manejo desses riscos seja levado para a cultura da empresa como um ponto central. É importante. Bom, doutora Flávia, às vezes também o gestor, o empresário, né, acaba deixando essa questão trabalhista. Se der um problema, vou chamar lá a doutora Flávia, o doutor Guilherme e vou resolver meus problemas. Esse pensamento, ele é mais barato do que prevenir? Com certeza não. Não, a prevenção é mais barata, com certeza, porque eu tenho um custo com planejamento, sim, vou ter um custo com advogados, enfim, fazer toda uma auditoria para ver onde estão os riscos, como eu posso mitigar esses riscos. Acaba, obviamente, tendo um custo, mas um custo indo para um processo judicial, com certeza, ele é muito mais elevado. Eu tenho custos, obviamente, com uma condenação no processo, custas judiciais, honorários advocatícios e, além do mais, eu sempre reforço isso, custos com o dano à imagem da empresa. Então, se eu tenho, que às vezes isso não é mensurável, né? Ou muitas vezes mas a empresa acaba, às vezes, não se dando conta da importância que tem, né, evitar um dano à imagem. É porque esse dano à imagem as pessoas acabam, tipo, até de atração de talentos, né? Pô, tô abrindo uma vaga aqui, ninguém se candidata, por que será? Porque em algum lugar o pessoal conhece alguém que trabalhou na empresa e essa pessoa reclamou que o ambiente não era bom,
acaba que às vezes isso acaba impactando. E eu dou o exemplo das vinícolas, que deu um problema há um Uhum. tempo. Olha o quanto deu problema de imagem do vinho, né? Acho que Sim. até conseguiu reverter muitas coisas, mas 100% é difícil, né? É difícil, é difícil. Tu não consegue corrigir isso imediatamente, até porque as redes sociais têm um alcance infinito, né? Então, o ex-empregado ele sai da empresa realmente com uma situação de assédio ou de uma denúncia no EPT de trabalho análogo à escravidão, como aconteceu, né? Que as vinícolas foram afetadas com isso. Isso impacta muito a imagem da empresa, inclusive para fins, né, de compliance e de contratos, né, por exemplo, no caso das vinícolas, contratos com exportações, né, contratos internacionais, por um período eles foram afetados, justamente por essa visibilidade negativa, né, que a empresa teve. Nossa, que tem muitos. Tem um risco financeiro que já é duro, né? E tem mais risco da imagem que às vezes a empresa investe em propaganda, investe em comunicação e aquilo ali depois vai tudo por água abaixo por um vídeo que viralizou, né? Uhum, exatamente. Bom, doutor Guilherme, sobre o programa de gerenciamento de riscos ocupacionais, né? Isso para pequena empresa também serve isso? Para média empresa ou é somente para grande empresa? Então, João, o PGR ele é uma obrigação isenta para as pequenas e microempresas. Tá? O gerenciamento de risco ocupacional, que é essa abordagem sistêmica para todas as empresas que têm empregados, inclusive MEIs. Né? Então, o PGR ele é uma ferramenta cobrada para empresas de médio a grande porte. Né? PGR, Programa de Gerenciamento de riscos. Este é o documento, é o programa oficial de gerenciamento de riscos implementado pela NR1. O sistema de gerenciamento de risco ocupacional, João, ele não é um documento físico, mas ele é uma estratégia empresarial que deve ser seguida. Então, a empresa pequena ela tem que ter gerenciamento de riscos ocupacionais também. Ela não vai ter o PGR, ela não vai ter o documento sistêmico, né, o programa sistêmico que as grandes e médias empresas têm que ter. Mas o gerenciamento de risco ela vai ter. O que ela vai ter, João? Por exemplo, uma pequena empresa, ela vai ter que ter um canal de denúncia. Como a doutora Flávia falou, o canal de denúncia dos programas de integridade nada mais é do que um gerenciamento de risco ocupacional. Ela vai ter, por exemplo, como foi abordado também, talvez a entrega e fiscalização do EPI. Também é um ativo do gerenciamento do GRO. Então a gente não pode confundir essas duas ferramentas. O PGR ele é um programa do qual as médias e grandes empresas têm que possuir e que as micros e pequenas não. Mas o gerenciamento de riscos ocupacionais, que são o quê? São as ferramentas que a empresa detém para gerenciar o risco e avaliar e fazer seu inventário, essa é para todas que tenham empregados contratados. É um desafio, mas tem cuidados que, às vezes, tendo um bom contador, um bom advogado no lado para orientar, como a doutora Flávia falou, é muito mais barato que depois dar um processo e chega lá e se assusta, né? E geralmente a causa trabalhista, ela chega assim, o pessoal já põe um valor, sei lá, a causa é 20 mil, já põe 200, 300 mil reais. A pessoa já chega assim, já vê, já se apavora. E, João, isso que a Flávia está comentando, veja bem, os custos estimados globais só dos afastamentos, eu não estou nem chegando nessas questões do impacto à imagem de companhias, às vezes multinacionais, né? Enfim, é de R$1 trilhão ano. Dos afastamentos, veja bem, daquelas pessoas que não conseguem mais cumprir as suas tarefas e que devem se ausentar do mercado de trabalho e receber um auxílio previdenciário ou outros tipos de ajudas governamentais. Né? Então, se juntar o custo do governo com o custo da empresa que deixa de ter aquele trabalhador produzindo, hoje nós falamos de R$1 trilhão ano, global. Então agora, João, tu imaginas se nós englobarmos aqui o que a doutora Flávia trouxe, que são os custos dessas condenações ou desses afastamentos nas imagens das grandes corporações. Bom, doutora Flávia também, assim, quando o pessoal deu problema, chegou o processo, né? Vou contratar a doutora Flávia para poder me defender aqui desse processo. Daí chega a doutora Flávia, não, tudo bem, vamos pegar então a documentação. E às vezes chega nessa fase da documentação, o empresário, o gestor, acaba
não tenho isso, não tenho aquilo. Como é que fica o advogado nessa situação quando não tem documentação? O que acontece? Na Justiça do Trabalho, claro que quando nós vamos fazer a defesa para a empresa, eu preciso sim avaliar a documentação. Quando eu tenho uma falha, uma documentação, uma falha ou deficiente, nós precisamos ir atrás de uma prova oral, né? Preciso de testemunhas, enfim, que comprovem que, bom, eu não tenho o documento, ele é deficiente, eu consigo comprovar com uma testemunha, que muitas vezes a empresa também não tem, né? Então acaba, né, prejudicando também nesse aspecto. Mas a questão da documentação não quer dizer, isso é bem importante, não quer dizer que se eu tiver uma documentação robusta, por si só, eu estou amparada lá numa defesa na Justiça do Trabalho. Por quê? Porque na Justiça do Trabalho o que vale é a primazia da realidade. Então eu posso ter um documento formal, mas na realidade não é o que acontece na rotina de trabalho. Então tem que ter muito cuidado com isso. Obviamente que o documento ele tem que refletir a realidade. Sim, se for refletir a realidade já está meio caminho andado já, mas eu vejo muitas situações e acho que ter um bom escritório de contabilidade que apoia, um bom setor contábil que apoia, que oriente lá o Fundamental. departamento pessoal que faz a folha, fala a documentação necessária, faz aquela a revisão periódica, dá orientação, o risco já diminui muito, né? Sim. Agora, veja quando ele chega lá, o cara não tem, o empresário não tem nenhum documento, não tem Não, nada. aí... Daí quer que o advogado faça milagre daí na hora da Exato, defesa, não exato. tem nenhum. Não, nem com uma prova oral, praticamente a condenação é praticamente certa. Bom, doutor Guilherme, então, você falar um pouquinho, o governo, então, a NR1 surgiu ano passado, foi suspensa a aplicação das multas Perfeito, e vai João. começar, talvez esse ano agora começa esse momento, porque foi uma reivindicação dos empresários ano passado que fosse adiada essa questão de aplicação de multas, porque muitas empresas teriam que se readequar, se preparar para esse momento, né? Como é que o Ministério do Trabalho vai aplicar essas multas? Eles já tiveram, já teve alguma fiscalização nesse período? Pois então, João, isso é uma questão que vem se discutindo muito, mas a gente já tem alguns indicativos aí de como como o Ministério do Trabalho, né, e o Ministério Público do Trabalho vão se comportar nessas fiscalizações. Bom, primeiro, João, me parece que num primeiro estágio vai ser uma fiscalização muito mais correcional do que punitiva, né? Então, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho vai chegar na sua empresa, vai chegar na sua corporação e vai ver se a empresa tem minimamente aqueles documentos previstos na norma, né? Lembrando que o PGR é para médias e grandes empresas e para micro e pequenas empresas ele não é obrigatório. No entanto, o gerenciamento de riscos ocupacionais o que vai integrar esse gerenciamento de riscos ocupacionais e que pode ser objeto da fiscalização do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho, quando vier a sua empresa perguntar sobre a NR1. Bom, cartões pontos, recibos de EPI, treinamentos. E aí não basta, João, os treinamentos serem somente assinados, né? A gente não pode chegar lá dar um treinamento, fica aí, assina e tá bom. Não. Tem que ter carga horária, periodicidade, ele tem que ser recorrente, ele não pode ser um treinamento em um mês de um ano e daqui a 2 anos eu faço outro, não, porque lembrando, o gerenciamento de riscos ocupacionais, ele é um sistema vivo, ele é um sistema orgânico, ele tem que caminhar na empresa diariamente, ser melhorado, ser aperfeiçoado. Na tua pergunta, João, volto, neste primeiro momento, me parece que as fiscalizações serão educativas e correcionais. Não que não hajam multas, João, de uma primeira fiscalização, que o fiscal aborde determinada empresa e veja que as coisas estão muito fora do esquadro normativo, né? Mas neste primeiro momento, me parece que os órgãos públicos e de controle vão estar preocupados em ver se a empresa está se esforçando a cumprir a norma, né? E se minimamente os documentos apresentados atendem os requisitos legais. Aqui vai ser um desafio, mas acabou de chegar lá, tem um monte de pessoas afastadas por questões psicológicas, né? E não tem nenhum programa, Perfeito. já tem um risco de daqui a pouco levar uma multa já de primeira. Perfeito, João, perfeito. Tua colocação é perfeita. Doutora Flávia, também, hoje em dia, a comunicação, ela acabou com fruto de desenvolvimento de algumas ferramentas, né? A gente fala assim, hoje se comunica até, eu acho que mais pelo WhatsApp que o próprio telefone,
né? Porque o telefone, às vezes, hoje, o número de ligações de golpe, de ligações, de robôs te ligando, tu nem atende mais o telefone. Então, acaba tu usando mais o WhatsApp. Até se me liga um número estranho, eu salvo todos os números possíveis da minha agenda para que se o número estranho eu nem atendo muitas vezes. Manda um WhatsApp que eu olho. Como é que essa ferramenta, o WhatsApp, tem se demonstrado em algumas vezes como um risco trabalhista nas empresas? Uhum. Sim, na verdade o WhatsApp corporativo ele é muito utilizado, mas ele precisa ser utilizado com cautela, com diligência, de acordo às normas internas da empresa. Eu sempre ressalto assim que o uso do WhatsApp ele é fundamental ali para o dia a dia, as questões ali seja num setor específico ou para a empresa como um todo divulgar normativas, alterações de políticas internas, né, para que todos os empregados estejam Perfeito. cientes também por essa via. Eu sempre não recomendo que seja só pela via do WhatsApp corporativo, tem que ter outros meios de divulgação, né? Perfeito. Mas ele é muito utilizado para isso. Porém, quando lá não é bem utilizada, acaba a empresa tendo muitos prejuízos na Justiça do Trabalho, porque os empregados acabam fazendo prova com prints de conversas no WhatsApp corporativo, seja com relação a orientações, né, das lideranças fora do horário de trabalho daquele colaborador, mensagens de cunho assim que podem, né, dar a entender uma questão de assédio moral, memes, figurinhas, né, que acabam compartilhando, que também podem gerar algum tipo de discriminação. É muito fácil hoje fazer um print e juntar no processo. Não, fora pensando também, o pessoal mandando mensagem para a equipe domingo. É Exatamente. segunda-feira, mas tu não esquece do relatório amanhã, já preparou o relatório hoje, e fica trocando mensagens no final de semana com a equipe, né? Então acaba também sendo provas. Então assim, o WhatsApp corporativo ele tem que estar alinhado com a política interna da empresa. E, novamente, a gente está falando aqui o tempo todo da importância dos treinamentos dos gestores. Saber como utilizar o WhatsApp corporativo para evitar riscos. Não, mas eu vejo, isso também, essa pessoa está no momento, tá chateado, né, o gestor lá, e manda um áudio. E manda um áudio, assim, forte, né, e tudo ali é salvo, é uma prova de assédio. Exatamente. Eu tenho que aproveitar, assim, o que você pode dar de exemplos de assédio? Porque eu vejo, assim, muitas situações no dia a dia que as pessoas não se dão conta que aquilo é um assédio. Tem dos dois lados, né? Muitas vezes a pessoa acha que está sendo assediada, mas não é. É simplesmente uma questão no poder diretivo do empregador de exigir um determinado cumprimento da Uma obrigação tarefa. do contrato. Uma cobrança mais severa, uma né, cobrança mais severa. Claro, a gente tem que ver o que seria essa cobrança severa, né? Desde que não viole a dignidade do trabalhador, não haja uma ofensa, né? Então, assim, utilizar termos pejorativos, né, tem que evitar, né? Enfim, é uma cobrança ostensiva, né, de forma que evite, né, uma humilhação ao trabalhador, né, que não gere uma humilhação para o trabalhador, uma cobrança na frente de todos os colegas de trabalho, né, que isso pode gerar, né, um constrangimento. Então, são uma série de coisas. Mas é importante também, nos treinamentos, tanto para as lideranças quanto para os colaboradores em geral, aqui principalmente para os colaboradores, entenderem que nem tudo é assédio. Né? Tem questões que não são. Não, eu lembro que eu trabalhava numa empresa de bebidas, um tempo atrás, daí a equipe que tinha melhor resultado ficava com uma águia na mesa, e a equipe que ficava em último lugar ficava com uma tartaruga em cima da mesa todo mês. Tinha às vezes que isso não, vou botar aí 20 anos atrás um pouco, né? Quem tinha pior desempenho tinha que botar uma fralda, tinha que fazer apoio. Imagina, hoje é inconcebível isso, né? Mas como vai evoluindo isso e a justiça vai corrigindo esses Perfeito. excessos também, né? E a legislação também, João, por isso que nós estamos abordando esse tema, né, tão em voga agora. Tem riscos e perigos que há décadas atrás não se consideravam como tal e hoje são inadmissíveis como conduta empresarial ou corporativa. É exatamente isso, João. A gente fala muito também, foca muito em assédio, seja assédio sexual ou moral, né? Mas também não podemos olvidar dos outros tipos de violências no ambiente de trabalho, que é discriminação por gênero, por idade, né? Por nacionalidade, por cor e raça, né? Então, inúmeros tipos que acontecem, né, diariamente. Então, realmente, o treinamento não pode ser focado somente nas questões de assédio, e sim para evitar qualquer tipo de discriminação. Tá bom.
Realmente é um assunto que a gente vai ter, Uhum. ter muitos momentos para falar um pouco mais sobre isso, que realmente acho bem importante. Doutor Guilherme, mas o pessoal também, que você falando um pouquinho que as empresas hoje têm uma obrigação, que é o envio do e-social. Às vezes até o gestor não sabe, mas o departamento pessoal lá da empresa tem que enviar mensalmente um arquivo lá do e-social, que vai um monte de informação nesse arquivo. Como é que o governo está utilizando essa ferramenta para fazer fiscalizações e como isso pode impactar no risco da empresa? Perfeito, João. Bom, como a gente vem conversando e falando de que o programa de gerenciamento de riscos e o gerenciamento de riscos ocupacionais, ele é um programa e ele é sistêmico, João, ele vai também perpassar esta parte das questões de informações digitais, de LGPD, e dentro disso de como essas informações circulam, são vinculadas e conexas, né? Então, o e-social, João, na verdade, ele vai também hoje concentrar muitas informações a respeito dos afastamentos, né, das comunicações de acidente, do número destes afastamentos ou desses acidentes, né, e uma série de outras informações do qual o governo hoje de posse consegue cruzar. Os exames admissionais, obrigatórios, periódicos, são todos ali junto nessa. Perfeito. O que que impacta isso diretamente nesta matéria, de riscos, João? A gente existe as empresas, possuem uma necessidade, né, ou uma obrigação de informação à previdência dos acidentes, porque isto serve para mexer ou contribuir ou diminuir o fator acidentário previdenciário, por exemplo, né? Isso, João, lá na frente vai acarretar o cálculo do RAT-SAT, do tipo de quanto que ele vai recolher de previdência como empresário. Basicamente é isso, tá? Então, João, o que que acontece? Quando a gente fala que o programa é um programa sistêmico, ele passa também pelo DPO, pelo Data Protection Officer, enfim, por todas as cadeias digitais da empresa. Por que que é importante a correção e ser fiel as informações fornecidas ao e-social estarem fidelizadas com o que de fato acontece? Porque o governo, como tu bem salientaste, hoje consegue cruzar esses dados. E o fiscal, quando vai lá fazer a atuação ou a fiscalização, ele pode, inclusive, já deter esses dados sem o empresário, que por óbvio muitas vezes não está no ambiente da atividade econômica, e seu gestor saberem. Então é muito importante que no programa de gerenciamento de risco, ou no GRO, estejam previstos treinamentos, condutas e controles, né, inclusive de como eu alimento e forneço os meus dados empresariais dos meus trabalhadores ao e-social. Hoje até a fiscalização muitas vezes é online, nem vai mais na Online. empresa, ela manda notificação por e-mail ali, ó, precisa apresentar, vi aqui umas certas inconsistências e me manda um material aí para provar o contrário, senão eu vou te Perfeito. multar. Um exemplo clássico é a notificação para cumprimento da cota de menor aprendiz, né? Eles já utilizam o e-social Perfeito. e veem que a empresa não cumpriu. Então, notifica para cumprir até certo prazo, senão já é multa direto. Então, essa é a importância realmente de, como o Guilherme falou, de ter todos os dados bem consistentes, né? Exato. Doutora Flávia, também a gente até comentou um pouco antes, mas eu volto a esse assunto porque eu vejo assim, que muitas vezes as empresas não dão o devido valor à capacitação da liderança, porque ali um gestor que não tem conhecimento vai tomar atitudes equivocadas que vai levar o risco da empresa para patamares que a gente nem sabe nem medir, se até questão reputacional, né, um gestor mal capacitado. Como é que nessa questão dos riscos trabalhistas, né, como é que a empresa pode fazer esse treinamento? Quem que geralmente pode dar esse treinamento, vamos supor, olhando um pouco mais essa questão trabalhista, né? Que boas práticas só traz para nós aqui, para quem está nos assistindo, de que pode ser feito? Bom, o treinamento para as lideranças, tá, como a gente falou desde o início, né, ele é fundamental justamente porque muito do que se leva para o judiciário é decorrente de alguma falha na forma, né, de como a liderança gere certas situações. Então, como até o doutor Guilherme trouxe, a importância é não somente fazer o treinamento para comprovar que cumpri com a minha obrigação legal de fazer o treinamento,
e sim que realmente seja um treinamento efetivo que traga um resultado. Como é que eu faço isso? Obviamente, além o treinamento, ele precisa trazer exemplos claros, exemplos concretos para as lideranças. Porque se a gente só trouxer elementos jurídicos, teoria, eles não conseguem absorver essa informação. Não conseguem visualizar na prática de como gerir certa situação. Então, os exemplos é o maior exemplo, né, sendo redundante, que efetivo. Uma forma de te capacitar é dar exemplos, Dar seja da empresa ou seja de situações fora da De empresa. situações fora. Eu costumo fazer muito isso. Eu coloco exemplos da empresa, vendo qual é a peculiaridade da empresa, o que acontece corriqueiramente, trago os exemplos e também trago exemplos de fora e como o judiciário vem trazendo, né, condenações com os exemplos para eles também verem a responsabilidade que eles têm. Porque é muito importante também trazer para as lideranças isso, a responsabilidade que eles têm como gestor, como líder. O líder é um exemplo. Se eu não estou aderente àquela cultura da empresa, que exemplo que eu vou dar para os meus subordinados? Né? Então, a cultura da empresa também vem toda aquela questão do código de ética e conduta, de seguir à risca, né, o que a empresa espera dos seus colaboradores, e isso eu preciso passar para os meus subordinados. Então, os exemplos é o melhor. E também como saber aplicar medidas disciplinares. Porque muitas vezes isso é muito comum. Os gestores não sabem em que momento aplicar uma advertência, quando aplicar uma suspensão ou quando realmente é uma falta passiva de justa causa. Ou, às vezes, no mesmo setor, eu tenho alguns líderes, um aplica por uma penalidade uma justa causa, Perfeito. outro aplica uma advertência. Então, eu acabo tendo problemas no judiciário por causa disso, por medidas desproporcionais. Bem interessante essa questão é que é básico, né? Tipo, o que é para um tem que ser para todo mundo, mas aquele merece mais. Não, é regra, é para todo mundo ou não é para ninguém, né? Exatamente. Então, eu acabo tendo, às vezes, uma nulidade, uma reversão de uma justa causa, porque eu não apliquei ela corretamente. Porque numa mesma falta grave, para um empregado eu apliquei uma advertência. E para Quando outro... aplicado, né, Quando Flávio? aplicado. Quando aplicado. Quando Quando aplicado. aplicado. Acontece muito exatamente isso que o Guilherme trouxe. Vem uma situação para mim, para eu avaliar, e eu vejo assim, mas vocês poderiam ter aplicado uma advertência. Ah, mas a gente quer aplicar uma justa causa. Nesse momento não tem como. Deveria ter aplicado uma advertência ou uma suspensão. Essa falta de preparo, né, Existe também desconhecimento. o gestor diz, não, vão demitir por justa causa. Sabe, deu a pessoa, nossa, acho que não é para... Não, eu quero demitir por justa causa, põe justa causa. Bom, eles não têm argumentos naquele momento de ânimos exaltados ali, né? Só que depois é o seguinte, o que acontece se a pessoa demitiu por justa causa e não deveria demitir? Tem que recontratar, tem que pagar um ano parado, como é que... O que acontece é a nulidade da dispensa por justa causa, né? E muitas vezes, né, a depender do que ocorre, mas normalmente o pedido é de reintegração ao emprego e, obviamente, o pagamento de todos os salários, né, no período que ele estava afastado, indevidamente, né? Então, realmente é um prejuízo, é um passivo muito grande para a empresa, né? Bom, doutor Guilherme, sabe que quando teve a PPRA, né, essas questões de gestão de riscos ocupacionais ali do dia a dia, muitos empresários falam assim, eu não vou aplicar isso aí, eu não vou gastar nisso aí, né? O que pode acontecer para esse empresário que querer ignorar isso? Não, vou ignorar isso, se me acharem um dia eu pago a multa. Pois então, João, na verdade, existem dois, a gente já atendeu aqui uma parte destas consequências, né? Não são consequências somente pecuniárias, né? De multa ou de, num caso mais grave, João, a fiscalização, tanto no Ministério Público do Trabalho quanto no Ministério do Trabalho, é inclusive autorizada à suspensão das atividades econômicas. Né? Tu me pergunta assim, Baglam, o que pode acontecer? Olha, João, no última escala, no último grau, né, de descumprimento das obrigações normativas, né, de uma maneira de estar colocando a vida dos trabalhadores em risco, tu pode inclusive ter a tua planta ou o teu parque fabril fechado. Tá? Então o risco máximo é esse. Claro que nós estamos aqui falando de uma conduta que, por óbvio, muito rara, né? Mas ela pode ser desde uma pequena multa, né, até o fechamento da unidade fabril. Mas, João, as consequências, eu acho que a abordagem que a gente está trazendo aqui, sistêmica, é
é muito adequada ao problema da matéria, a consequência também daquela que é intangível, né? Que são as consequências de como o mercado vai me ver, de quais os mercados vão se fechar, de como a minha empresa vai passar a ser vista, né? Então, assim, existem as consequências legais normativas da fiscalização? Existe, elas vão desde a multa, né? E aí, João, lembrando aos telespectadores, que vai depender do grau de não atendimento das questões normativas. Bom, eu só estou sem o PGR, mas a minha conduta lá no chão da fábrica, como diz o empresário, está correta, é grave. Agora, sem o documento, e como a Flávia falou, sem a observação da realidade trabalhista ou da realidade laboral específica, é muito mais grave. Mas não se trata do último e único risco. Pode haver aí reverberações tanto nas questões de mercado, quanto, inclusive, de parceiros estratégicos. Eu até complementaria, por um lado um pouco diferente, tem toda essa questão de multas, né? Mas também, assim, às vezes tem uma questão concorrencial. Se é Perfeito. meu concorrente aplica tudo isso e tem uma equipe mais engajada, mais motivada, com mais produtividade, essa empresa que não aplica isso vai ter uma equipe desmotivada, desengajada, que vai entregar resultados menores Perfeito, João. e que vai ter resultados na última linha, que é no resultado na lucratividade. Perfeito, perfeito, é exatamente isso. Bom, doutora Fernanda, também você só falasse um pouquinho do acordo extrajudicial. É algo que realmente vale a pena? É mais rápido? Em que situações que a gente pode fazer um acordo extrajudicial? O acordo extrajudicial, ele é bem, assim, válido e eu acho, assim, em situações bem estratégico de ser aplicado. Mas a gente tem que ter alguns cuidados, né? O acordo extrajudicial, ele começou, né, a partir da reforma trabalhista, a possibilidade de as partes fazerem um acordo e levar isso para o judiciário para homologar. E por que isso é benéfico? Porque aí o judiciário homologando dá quitação geral ao contrato de trabalho e a relação, a vida entre as partes. Então, aquele empregado não poderia judicializar novamente aquela relação. Então, se dá a quitação geral. O que tem que ser observado é que tem alguns requisitos, né, para fazer isso, que as duas partes precisam de advogados, né, independentes. Independentes. E algumas outras situações. O que não pode acontecer, e que eu vejo muito, que muitas vezes os empregadores, né, os empresários, eles querem, o empregado sai, né, ele é demitido, ou pede demissão, enfim, querem fazer um acordo extrajudicial para pagamento de rescisórias, ou algum parcelamento de rescisórias. Isso nós estamos vendo que não está sendo homologado na Justiça do Trabalho. O juiz não aceita isso. Por quê? Porque não é a finalidade. Homologação de verbas rescisórias não é através de um acordo extrajudicial. Então, os juízes estão dizendo isso, né? Não venham aqui na Justiça do Trabalho só querer homologar umas verbas rescisórias, um pagamento de verbas rescisórias. Nós precisamos... Sim, judiciário não é sindicato, né, Flávia? Exatamente. Para isso nós temos exatamente Exato. a figura do sindicato para isso. Mas muitas vezes ele é extremamente eficaz, válido, e eu inclusive oriento, né, a depender da situação, de como foi feita a dispensa, e se realmente a gente entende que há um passivo aqui relevante, de um risco relevante que pode ser judicializado, o acordo extrajudicial é a melhor alternativa. Algo que é um pouco mais rápido, né? Mais rápido, com certeza. Bom, doutor Guilherme, estamos para a última pergunta já do programa, está passando voando aqui. É que todo esse esforço, né, ele é um esforço que não pode ser somente da área jurídica. Tem toda a parte de segurança do trabalho dentro da empresa, tem o departamento pessoal. Como integrar esses diferentes profissionais para que o resultado seja benéfico para a empresa? Perfeito, João. Nós tratamos aqui de muitas matérias, né, de muitos institutos aí presentes na NR1, e nós temos como cadeira central disso, como já foi dito, o inventário de risco e o consequente plano de ações, né? Por que a gente trata dessas figuras, João? Porque a gente só consegue integrar estas áreas se nós produzirmos dentro da empresa indicadores, né? Então a gente tem que ter, dentro do programa, cada setor produzindo indicadores viáveis e válidos, né? E que possam ser absorvidos e aproveitados pelos demais setores. Por exemplo, João, a cultura emergencial, que nós começamos a falar aqui, então tu vê que o assunto é sempre
cíclico e recorrente, ele deixa espaço e deixa de existir em função de uma cultura preventiva. Bom, lá na ponta, João, a pessoa que está de líder de equipe, de coordenador de vendas, como é que está a rotina dele? A rotina dele está diagnosticada pelo gestor? Está diagnosticada pelo coordenador? Ele está produzindo indicadores para que o jurídico consiga visualizar isto de uma maneira orgânica e viva? Então, a gente integra as áreas, João, primeiro, com indicadores. Segundo, com treinamentos e reuniões periódicas, né? Os chamados follow-ups, muito comuns hoje no meio empresarial. É uma ferramenta muito efetiva de tu entregar aos setores, mas principalmente com cultura, João. Como a Flávia muito bem falou, tudo que a gente faz nesse ambiente normativo de controle e de gestão, ele tem que estar introjetado em todas as pessoas. Do trabalhador, é o top-down que se chama, é do CEO à base. Quando a gente consegue estipular essa cultura, João, naturalmente os processos se tornam mais fluidos e homogêneos. Então tu tem uma integração maior. Bom, Guilherme, e se não tem uma cultura forte? Bom, João, te respondo. Se não tem uma cultura forte, tu vai ter que criar ferramentas de gestão e elementos que possam te dar esta integração. Pode ser reuniões, pode ser treinamentos, pode ser um código de ética efetivo, mas o importante é que os setores empresariais entendam que não se pode mais ter uma gestão compartilhada dentro do ambiente empresarial. Isso é final. Hoje a palavra que impera é governança. Bom, o tempo aí sempre com o programa passa voando, a gente conseguiu dar muita profundidade, muito conhecimento. Queria agradecer, doutora Flávia, doutora Guilherme, pelo tempo de vocês, pelo compartilhamento de conhecimento aqui com toda a nossa audiência. Queria também agradecer a toda a nossa equipe técnica aqui que faz o programa acontecer. Agradecer também aos nossos patrocinadores, o Sindiconto, o Sindicato dos Contadores do Rio Grande do Sul, o Grupo Fortus, né? E também especialmente a nossa audiência que nos acompanha aí de segunda a quarta-feira, das 22 às 23 horas. Também o pessoal que nos acompanha também pelas redes sociais, pelo YouTube, que assiste os programas também, não dá tempo de assistir de noite, assiste em outro horário. Então, nosso muito obrigado e até o próximo programa. Tchau, tchau!